boa tarde, turma. Iniciando mais uma vez essa disciplina de coordenação pedagógica. Essa disciplina que é importante para o curso de vocês, na formação de vocês, que vai trabalhar como objeto de estudo a mediação do trabalho pedagógico na escola. Na nossa primeira aula de hoje, na unidade 1, vamos tratar a respeito justamente do percurso histórico da coordenação pedagógica, das concepções, discutir um pouco da trajetória, da identidade desse profissional, o coordenador pedagógico. E aí, como problemática, vamos iniciar essa aula trabalhando inicialmente a problematização do termo coordenação pedagógica, as suas implicações, como é que surge esse termo, o que é que significa. Discutir com vocês algumas concepções de coordenação pedagógica que norteiam todo esse trabalho desse profissional na atualidade, nos ambientes escolares e nos ambientes não escolares. Discutir com vocês também nessa disciplina a coordenação pedagógica, dando ênfase na trajetória histórica dela, como é que ela se constitui ao longo da história, no campo educacional, como um cargo, uma função no âmbito escolar. Discutir a coordenação pedagógica na perspectiva da formação desse profissional, quais são os critérios para formar esse coordenador pedagógico profissional para exercer a função, qual é a base legal, qual é a legislação que norteia, que normatiza, que legaliza a profissão do coordenador pedagógico na escola. E aí no final vamos trazer para vocês discutir os princípios que norteia o processo de construção da identidade profissional do coordenador pedagógico, uma profissão nova no sentido de que está em construção a sua identidade, nova nesse sentido, da construção da identidade profissional do coordenador pedagógico. E por fim, a gente vai traçar alguns elementos da especificidade das atribuições do pedagógico, que são das mais variadas, mas a prioritária dela é justamente tratar da formação continuada de professores na escola. Essa é a função principal dele, mas ele tem várias outras, e essa multifacetada de atribuições é que complica muitas vezes a identidade profissional, que acaba se perdendo em fazer muitas coisas e não faz a sua função principal. Então, inicialmente, eu trago algumas questões norteadoras para nos fazer pensar a respeito. Eu me pego Muturana, de 2000, que ela diz o seguinte: tudo que forma, na realidade, transforma. Nada do que fazemos jamais é trivial, porque somos um tempo presente em mudança. Isso perpassa pelo ser coordenador pedagógico, um profissional que forma outros professores, mas também que, à medida que forma, ele se forma, que ele não é trivial, que ele não é rotineiro, que o que ele é feito, o que ele faz, o seu fazer é um fazer consciente, é intencional, é marcado por mudança, por transformação daqueles que estão sob a sua responsabilidade, que são os professores, mas também a transformação de si, que ele vai se reinventando, se construindo nisso. Portanto, pensar nisso, o coordenador pedagógico como esse agente de mudança, de transformação no ambiente escolar. Pensando nisso, nos questiona então, o que é coordenar? Já que não tratar da disciplina coordenação pedagógica. E o que isso, afinal de contas, coordenação pedagógica, falamos quando referimos à ideia de coordenação pedagógica? Ou seja, o que afinal de contas coordenamos quando referimos à coordenação pedagógica? Como esse pedagógico, esse fazer pedagógico permeia as ações escolares, permeia o fazer, ou seja, coordenar um pedagógico. O que é esse pedagógico? O cargo de coordenador pedagógico sempre existiu? É uma profissão recente? É atual ou é antiga? A gente vai ver que no recorte histórico há várias nuances e meandros que foram percorridos até chegarmos a essa ideia de coordenação pedagógica na escola. E o que faz então o coordenador pedagógico na escola? Qual é seu papel? Qual é a sua função? Quais são suas atribuições desse profissional no ambiente escolar? Que imagens, historicamente, a sociedade, as pessoas, os professores, os outros profissionais na escola têm construído sobre a figura do coordenador pedagógico? Ou seja, o ser coordenador pedagógico, o que diz que esse profissional é? O que deve ser, então, prioridade para o coordenador pedagógico dentro da escola? Qual é a sua verdadeira função, atribuição na escola? Qual é o seu papel na escola? Portanto, a gente chega à conclusão de provocar vocês. Tudo na escola é pedagógico? Se tudo na escola é pedagógico, então tudo é tarefa do coordenador pedagógico? É uma provocação a pensar. Não, nem tudo na escola é função do coordenador pedagógico, porque nem tudo é pedagógico, a não ser quando
esses elementos têm a intenção pedagógica no fazer ensino-aprendizagem. Aí sim é pedagógico. Mas algumas atribuições têm caráter burocrático, administrativo, que fogem das atribuições, da especificidade do coordenador pedagógico. Vamos pensar sobre isso ao longo da disciplina. Então, essas questões servem para nortear o nosso trabalho. Então, inicialmente, a gente tem que entender que pensar em coordenação pedagógica, pensar nessa coordenação, nós estamos pensando numa organização de um trabalho comum, de uma articulação que permeia um trabalho coletivo. Não é um fazer solitário, é um fazer em equipe, é um fazer em parceria. Porque a educação, o ensino-aprendizagem, o fazer pedagógico na escola é um fazer que é feito a muitas mãos. Não se faz sozinho, portanto é parceria. O coordenador pedagógico ele é o parceiro dos professores, da escola. Por isso, pensar a coordenação pedagógica é pensar o trabalho desenvolvido por esse profissional que deve estar voltado para organização, compreensão e transformação da praxis docente. E essa praxis docente aí, veja bem, que é algo muito sério. Praxis, ela só pode acontecer com o outro, no trabalho coletivo. Ela não é individual, porque ela é consciente. O professor, o coordenador pedagógico, sabe o que faz, porque está fazendo. Tem uma base teórica sobre isso, das suas experiências. Ela é intencional, porque não é um tarefeiro, um espontaneísta. Ele sabe o que faz, por que faz e por que vai fazer, com a intenção de provocar mudança, transformação e ressignificação nas práticas docentes. É prática também porque ela busca reflexividade, ela busca uma reflexão. É um profissional, tanto o coordenador pedagógico quanto os professores, refletem no seu fazer, na ação, sobre a ação e durante a ação e pós-ação. E mais ainda, ela busca mudança, transformação, por isso que é praxis, para fins coletivamente organizados e eticamente justificáveis. Ou seja, o trabalho da escola, que o coordenador pedagógico vai organizar, vai articular, é um trabalho coletivo. Ele não é centralizador, ele não é um trabalho individual, solitário. É um trabalho que permeia muitas mãos. E cabe a ele trabalhar essa equipe de professores, com alunos, com a família, com o gestor, com os administrativos, os zeladores, o merendeiro, enfim, toda a equipe da escola, porque o ensino-aprendizagem permeia todos esses sujeitos que compõem a escola, não se faz só. E eticamente justificáveis porque, gente, caros companheiros acadêmicos, formar o outro, formar professor e formar aluno, educar aluno, ensinar aluno, no ambiente escolar não é uma tarefa fácil e não se faz só, é muito complexo isso e demanda responsabilidade, por isso que é praxis, que é algo consciente, intencional, por isso que é ética. Você está comprometido com o seu fazer, com o ensino-aprendizagem de qualidade para todos, não para uns, é para todos. Portanto, o coordenador pedagógico é o agente de transformação no cotidiano escolar. A Maria Amélia Franco Santoro, ela é bem interessante na sua fala, diz isso. Por quê? Porque ele é o responsável pela construção e reconstrução da ação pedagógica. Em outras palavras, ele permite que o professor pense sobre o que faz, como faz, por que faz, buscando a reinvenção, a ressignificação, a melhoria do seu trabalho docente com vista à melhoria da qualidade do aprendizado dos alunos. Com vistas à construção e articulação coletiva do projeto político pedagógico. A escola, o PPP, e aí guarde essa informação, é outro elemento de referência na formação docente mediado pelo pedagógico. O pedagógico é o responsável por essa articulação de construção e elaboração coletiva do PPP da escola, a identidade, o documento que norteia o trabalho da escola, as ações da escola, que, portanto, todas as práticas de sala de aula, voltadas para a aprendizagem, ela tem que estar permeada, tem que estar articulada com o projeto político-pedagógico. Não é algo descolado, é algo vinculado a esse projeto político-pedagógico. É projeto político-pedagógico porque o projeto é um planejamento da identidade, das ações, da missão, dos valores, da visão de mundo, de alunos, que a escola constrói, a escola que temos, a escola que queremos. É pedagógico porque é voltado para promover a construção do conhecimento, do aprendizado, do ensino-aprendizagem, dos sujeitos, mas voltado para formar também os pares, os sujeitos, numa formação colaborativa. E é nesse sentido que a gente constrói, segundo Oslo, essa ideia de formação pedagógica a partir do ato da ação pedagógica, do coordenador pedagógico, construir os conhecimentos colaborativamente. Nesse sentido, a gente tem que voltar um pouco no tempo para ver como é que surge então esse cargo, essa função de coordenador pedagógico na escola. Então, inicialmente, nós temos que ver que remonta à educação pedagógica, ela tem relação direta com o período da inspeção escolar, lá no século XII, que
estava muito ligado ao apoio confessional, à igreja católica, à religiosidade, porque a igreja tomava de conta das práticas educativas de formato. E tinha as expansões, influenciado também pela expansão escolar, já pública do século XVIII, não vejo que do século XII para o século XVIII, ainda a expansão escolar é bem forte, mas agora dessa vez ela está vinculada também às ações de educação pressionada do Estado, envolvida com a escola, mas também tendo uma ideia vinculada à ideia de supervisão. E mais ainda, isso implica dizer que, trazendo essa discussão do mundo para o Brasil, que o Brasil colonial também foi marcada a educação do país pela educação jesuíta, a igreja também influenciando esse fazer pedagógico na formação dos sujeitos, e aí desde a sua expulsão em 1759 dos jesuítas, mesmo assim eles têm influência com as expressões escolares. E aí aqui tem no Brasil, passando o período colonial, a gente vai republicano, até porque essa aula é breve, apenas a gente poder contextualizar. No período republicano, o que acontece? É criado, no período republicano, na Primeira República, é criado um inspetor escolar. É criado esse cargo, mas também nessa mesma república ele é extinguido em 1897. É extinguido por quê? Porque logo depois, nesse mesmo ano, vai ter a criação da Inspetoria Geral na capital, a capital do Brasil da época, né? O que acontece? E aí, ao longo do período, passados anos, no século XX, o Estatuto dos Funcionários Públicos é interessante esse marco legal, porque em 1941, esse Estatuto dos Funcionários Públicos vão prever o provimento de cargos para o diretor, inspetor escolar e delegado escolar. Essa criação legal no Estatuto é embasamento para futuramente surgir a figura do coordenador pedagógico. E aí nós temos a fala de Domingues, a Isaneide Domingues, ela traz muito bem esse recorte para a gente histórico. E aí Fusari, ele diz para a gente o seguinte, baseado em Domingues trazendo a fala de Fusari, ele diz o seguinte, que ele relata que os inspetores escolares, no início do século XX, quando havia oportunidade, necessidade, competência, realizava também um trabalho de formação de educadores. Por isso, é boa essa informação. Os inspetores, eles podemos dizer que eles são os precursores da função de coordenação pedagógica. Olha só, os inspetores escolares são os precursores dos coordenadores pedagógicos atuais, porque eles é que iniciam o primeiro trabalho de formação docente em serviço, ou seja, a função principal do coordenador pedagógico é a formação docente, e quem primeiro fez isso foram os inspetores escolares. E aí em 1950 é que surge a figura do supervisor escolar, que também é importante, porque o supervisor escolar é outro elemento, outro profissional que vai nortear a criação do cargo de coordenação pedagógica na frente. Por quê? Em 1950 a criação das habilitações de pedagogia, em 1969, e também da supervisão escolar. Em 71, vai surgir as concepções e funções da extensão da supervisão escolar, mas integradas à Lei 5.692 de 71. É a lei que vai alterar a primeira LDB. A LDB de 61 é alterada pela Lei 5.992 de 71, e aí ela incorpora as funções de inspeção escolar e de supervisão escolar. O supervisor, então, ele passa a assumir uma função fiscalizadora do sistema de orientação pedagógica. É uma das funções que foge à função pedagógica que nós temos hoje, mas ele surge nesse contexto aí, vinculado à função fiscalizadora, mas também de fazer as intervenções pedagógicas. Portanto, acadêmicos, o ato de coordenar esteve atrelado à ideia de supervisionar. Só que nós temos que superar essa visão de fiscalizador, de controlador, centralizador, porque a coordenação pedagógica é para além disso, é descentralização, é democrática, é participação, é coletivo. Portanto, a base legal que trata a formação do pedagógico é a LDB, o artigo 64 da LDB, ele 9.394/96, e a partir de 96, gente, a partir dessa LDB, que no Brasil, efetivamente, do ponto de vista legal, é que temos a criação do cargo do pedagógico. A partir daí, as redes municipais, estaduais, federais, começam a incorporar nas suas redes o cargo, e ambiente de concurso público, o cargo do pedagógico. E muito embora algumas outras redes no Brasil afora já tinham trazido essa figura, ora como diretor educacional, ora como supervisor, como inspetor, coordenação, enfim, de modo que a LDB ela tipifica qual é a base, a formação mínima para exercer os cargos de administração em educação, como diretor escolar, gestor, coordenação, supervisão, orientação. E ela diz que a formação mínima é em nível superior no curso de pedagogia ou
em pós-graduação na área específica, tendo exigência mínima a função para exercer a função de coordenador pedagógico, que esse professor tem exercido, tem experiência de atuação docente, reforçado no artigo 67 da LDB 9.394/96. Ela traz essa ideia para a gente poder garantir que precisa, porque como que você vai coordenar uma escola, professor, se você não tem experiência, você não tem vivência, não tem um chão de sala de aula? Então é recomendado que você tenha experiência de sala de aula, muito embora com as novas leis que mudaram a LDB, permite que basta ter pedagogia ou especialização na área para exercer a coordenação pedagógica. E isso tem causado muitos problemas no interior das escolas, porque esse professor, coordenador pedagógico, sem experiência de sala de aula, sem atuação, recém-formado, ele acaba comprometendo o trabalho dele e dos seus pares na escola, porque só podemos dar o que a gente tem. Por isso que é importante também se investir na escola, na formação continuada do próprio coordenador pedagógico. E aí, sobre a identidade docente, é uma identidade que é construída, ela é constituída de quê? Ela é reelaborada, então é um profissional que está em construção. Para falar disso, eu trago uma fala bem pertinente de um trecho do Fernando Teixeira de Andrade, que ele diz o seguinte: há tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre os mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre às margens de nós mesmos. Essa fala de Fernando Teixeira é importante porque implica dizer que tanto os professores quanto o coordenador pedagógico ele precisa estar se reinventando, se requalificando e, além do mais, buscando formação continuada para melhorar suas práticas, para aperfeiçoar, para se reinventar nesse processo. E aí, para evitar o quê? Evitar que ele se torne um profissional ornitorrinco. O que é um profissional ornitorrinco? Será que o coordenador pedagógico ele pode ser ornitorrinco? Quando isso? Isso é um problema na construção da identidade? Sim, é um problema. Ele se torna ornitorrinco quando ele não tem clareza do seu papel, da sua função, não tem construção de identidade. Portanto, por que o ornitorrinco? O ornitorrinco ele tem pato, ele tem bico de pato, mas não é pato. Ele bota ovo, mas não é ave. Né? E assim por diante. Percebe a imagem do ornitorrinco e percebe isso. Então, quem é o coordenador pedagógico? Ele precisa primeiro se definir, construir a sua identidade profissional enquanto tal, para exercer sua função. Ele tem que, para isso, precisa ter formação, ter vivência, se permitir, trabalhar em parceria com os seus pares. Portanto, o coordenador pedagógico está em fase de conquista do seu espaço, e são múltiplas as discussões em torno dessa identidade profissional. Pimenta diz que a identidade do professor coordenador pedagógico, ele se constrói durante a sua caminhada profissional. É no exercício da profissão de coordenador pedagógico que ele vai se construindo, ele vai aprendendo a ser coordenador pedagógico, com as experiências, com as trocas de experiência entre os pares, com a história de vida, em grupo e em sociedade. Portanto, o coordenador pedagógico, ele vive em crise de identidade. Por quê? Porque quando ele chega na escola, ele faz tudo, menos a função dele, é acolher aluno na porta, é preencher ficha, é formulário, é substituir professor. Não são atribuições dele fazer isso, a função dele é orientar o trabalho da escola, do professor, contribuir para a revenção e, principalmente, a formação continuada docente em serviço. Então, ele faz muitas tarefas e isso acaba complicando as suas atribuições reais. Ele acaba fazendo tarefas financeiras, burocráticas na função dele, lidando com a ideia de ser ajudante diretor. Ele não é ajudante diretor, ele pode contribuir do ponto de vista da assistência técnica pedagógica aos gestores, mas ele não pode ser um assistente do diretor. Ele é um profissional da escola tal qual, muito embora ele compõe a equipe gestora. Portanto, serve para nós que a ausência de nitidez que compõe o quadro de uma profissão que ainda está em construção. Por isso que precisa clarear o ser professor, coordenador pedagógico de uma escola. A identidade dele não se constrói apenas relações de trabalho, mas envolve múltiplos fatores. Segundo a Franco, ele coloca para nós, a Amélia Franco, que é o compromisso social e o comprometimento do próprio sujeito com a sua profissão. Quando você se envolve com o seu papel de coordenador pedagógico, você acaba se aperfeiçoando. Portanto, é interessante compreender agora as especificidades da nossa função de coordenador pedagógico. E uma delas, Franco coloca, é que está ligada a uma atividade essencialmente para a organização, compreensão e transformação da praxis docente. Caberá ao coordenador pedagógico organizar os tempos e os espaços de formação e dos processos pedagógicos, que considerando que as práticas educativas e pedagógicas só poderão ser transformadas a partir da compreensão dos pressupostos teóricos que as organizam e das condições dadas historicamente. Ou seja, eu não vou trazer um trabalho para a escola de fora. Nós vamos discutir o que a escola faz
as dificuldades dos nossos professores, problematizar as práticas pedagógicas dos professores, contribuindo com a melhoria do processo ensino-aprendizagem. Portanto, dinamicidade, criatividade, cientificidade, organicidade e unidade são os elementos que demarcam a especificidade da função do quadro pedagógico. Por que dinamicidade? Porque movimento, ela não é estanque, ela é plural, ela é diversa, mas acima de tudo, ela acontece no movimento, ela é flexível. Ela é criativa porque permite o professor, o quadro pedagógico, se reinventar, fazer o aluno pensar, o professor pensar a respeito, problematizar suas práticas, mas também pensar não em dificuldades, mas pensar em possibilidade para a transformação das suas ações. É científico porque o fazer dele não é espontaneísta, é baseado em teorias pedagógicas, científicas que tratam do fazer pedagógico na escola. E a organicidade porque ele tem que organizar esse trabalho, ele tem que articular e, acima de tudo, ele precisa fazer o todo andar. A escola se vê como um todo, não como parte. Portanto, é a dimensão da função dele, vou fechar nossa aula. A dimensão pedagógica, cuidar dessas questões para que o processo de aprendizagem possa acontecer. É administrativo, que o órgão pedagógico vai viabilizar, junto com a equipe gestora, as condições necessárias para que o professor atue na sala de aula, para que o aprendizado aconteça. E é política, porque demanda decisões, tomada de decisões, de escolha, de valores, de princípios, que norteia a formação do sujeito na escola. Portanto, o papel dele aí vai estar permeado pelo articulação, formação e transformador. Portanto, quando o pedagogo na escola, ele desempenha 3 papéis específicos, como articulador, ele que articula todo o trabalho da escola, todos os profissionais, numa rede. Ele é formador porque ele forma não só o professor, mas todos os sujeitos da escola, e é transformador porque a função de tudo isso é fazer a mudança na escola acontecer. Portanto, ele precisa ter como competências técnicas pedagógicas, que constroem sua identidade para fechar nossa aula. Ele precisa de um saber fazer, que é uma dimensão técnica. Ele precisa saber o que vai fazer, por que vai fazer. Ele precisa do saber ser, que é a dimensão ética. É muito sério o seu trabalho. Ele não pode brincar de ser professor, coordenador, para fiscalizar, para cobrar, para amedrontar. Pelo contrário, a função dele é contribuir para o trabalho dos seus pares professores. Tem que ter muita ética no fazer pedagógico dele. Fazer o professor contribuir para que ele avance, para que ele melhore o seu trabalho. Um saber agir, que é a dimensão política, as decisões, as escolhas, os valores, os princípios. E um saber conviver, pressupõe o diálogo. Ele tem que saber ouvir os seus pares. Ele não vai construir um trabalho coletivo, trazendo tudo pronto, acabado, só para determinar que o outro faça. Que tal iniciar um encontro pedagógico de formação, ouvindo o que você tem a dizer sobre o trabalho de hoje? Que experiência você tem que poder trazer? Como é que estão as suas práticas pedagógicas? Que práticas e você fez na sua sala de aula que contribuiu? Compartilhe com seus pares, ou seja, dá voz e vez aos professores. É um trabalho coletivo. Portanto, ele age, ele articula e ele transforma. Portanto, o papel do educador pedagógico na contemporaneidade vem sendo ressignificado e sua função cada vez mais associada à formação final docente na escola. Por isso, ele precisa se permitir. O educador pedagógico tem que se posicionar como tal. Portanto, o trabalho do educador pedagógico no século XXI é visto como gestor de processos de formação e de processos pedagógicos. Nossa próxima aula, a gente vai discutir outros elementos. Para reflexão, eu deixo as imagens e algumas questões para vocês pensarem. Olha que inicialmente eu trago uma imagem de pessoas, sujeito, professor, educador pedagógico, construído enquanto paredes, tijolos. Mas eu trago a imagem também da mão do sujeito, desse profissional que vai quebrando esses tijolos para reconstruir, que eu trago a ideia de Piaget, de Vygotsky, também de Piaget, que trabalha a ideia de construção, reconstrução, acomodação, desacomodação, equilibração, porque nós temos que nos desconstruir e nos reconstruir. E aí eu pergunto a vocês, que se eu tivesse no lugar de vocês, acadêmicos, que eu sei que a curso de pedagogia aqui do IFMA, à distância, tem já professores de outras formações que não fazem pedagogia. Então eu questiono vocês para a próxima aula, pense nisso. Se você estivesse no meu lugar hoje, nesta aula comigo, o que você faria? Se eu tivesse no lugar de você, eu perguntaria: eu estou me formando em pedagogia, mas não sei se saberia atuar como coordenador de acordo com essa demanda atual. E os meus conhecimentos que eu já tenho de outra formação, professor de matemática, de história, de outra área que eu já sou formado, estou falando pedagogia, não serve mais? A minha atuação como docente não serve? Eu vou fazer o que com isso? E por fim, e os professores em que eu vou atuar na escola? Como é que eles reagirão a essa nova forma de atuação quadro pedagógico? Que implicações vai ter isso? E aí por fim eu trago essa outra imagem, perceba aí, que é a construção do sujeito, mas eu trago uma outra parede, uma parede agora toda colorida, mostrando que é coletivo, a pluridiversidade. A primeira é mono, é única, não tem como ser centralizador. A ideia é essa, diversidade, ouvir o diferente sujeito.
portanto, pressupõe a subjetividade docente ser ouvido. Na próxima aula a gente vai discutir essas questões para iniciar. E aí deixo algumas referências que está no plano de ensino de vocês para poder fazer essa leitura, os vídeos que eu recomendo. E aí, para finalizar, deixo a reflexão, trago um tema novo, aquele seguinte: ensinamos aquilo que somos, e naquilo que somos, muito daquilo, e se encontra muito daquilo que ensinamos. Ou seja, não tem como dissociar o ser professor do ser humano, do profissional, do técnico. Então, os seus valores de vivência nos múltiplos contextos que você atua, você acaba incorporando essa atuação. Então, muito do que você ensina é muito do que você é, que você acredita nos seus valores. Portanto, pense nisso. Ética profissional é um elemento principal para o exercício da profissão de coordenador pedagógico. Meu muito obrigado e até a nossa próxima aula. E aí eu trago a imagem, veja que não é o fim, é o começo, porque a aula não para. Requer leitura, material, apontamento. Para a nossa próxima aula, a gente continuar na unidade 2 discutindo as questões voltadas agora para o projeto pedagógico como referência do trabalho do coordenador pedagógico na escola.